Opa, e aí? Tá ligado quando você vê aquele filme de terror e depois você tem que deitar, só que aí você olha pra baixo debaixo da sua cama e pensa: será que se eu chegar lá do lado o demônio vai puxar meu pé? E aí você dá um puta mergulho pra cair direto na cama sem ter que chegar do lado da cama, só pro demônio não te pegar? Pois é, nesse vídeo aqui eu vou falar um pouco sobre medos, então bora lá. Bom, pra começar aqui eu só queria dizer que esse vídeo também foi inspirado no anime. Ah, e além desse anime eu também tô muito ansioso pra ver Pânico 5. E esse também foi o outro motivo de eu fazer esse vídeo. Mas agora, voltando ao tema do vídeo. Bom, o medo é uma reação normal do ser humano, né? É um jeito do corpo te falar: corre pra caralho, irmão, fudeu! E todo mundo já sentiu medo na vida e todo mundo tem medo de alguma coisa. Quer dizer, pelo menos eu acho, né? Mas é um fato que todo mundo sente medo alguma vez na vida. Não necessariamente vai ter medo de alguma coisa, uma fobia, mas todo mundo tá suscetível a sentir medo alguma vez na vida, em alguma situação. E provavelmente mais de uma vez na vida. É bem normal sentir medo. Um exemplo bem comum de medo é o medo da morte. Sei lá, quando você tá, por exemplo, prestes a pegar um escorpião na mão. Sim, isso realmente aconteceu comigo. Todo mundo já sentiu medo da morte alguma vez na vida. E se você não sentiu, então talvez você não esteja vivo. Mas na real, eu acho que o nosso medo pela morte tá mais pra um medo do desconhecido. É porque ninguém sabe o que acontece depois da morte. Algumas pessoas acreditam que exista algo após e tal, mas ninguém nunca voltou pra falar, né? Então é foda. Enfim, como a gente não sabe o que acontece depois que a gente morre, a gente meio que fica com medo, porque pode acontecer qualquer coisa. Sei lá, a gente pode talvez ir parar numa sala toda branca e ficar escutando Baby Shark 24 horas por dia. Se é que existe a definição de dia lá, eu não sei. E onde é lá, eu também não sei. E o engraçado é que se você for pra pensar, é justamente o medo do desconhecido que causa o medo do escuro, basicamente. Você sente medo do escuro porque você não sabe o que tá ali. E na sua mente pode ter qualquer coisa ali, pode ter um monstro ali, eu não sei. E isso também é a razão do porquê às vezes a gente tem medo do futuro. Porque a gente não sabe o que vai acontecer no futuro. Então, meio que pode acontecer qualquer coisa. Então eu acho que um dos grandes medos de todo mundo, assim, no geral, é justamente o medo do desconhecido. O medo de não saber o que vai acontecer. Porque quando você sabe do que vai acontecer, meio que você tem controle sobre aquilo. Você pode mudar aquilo, ou sei lá, evitar. Só que quando você não sabe, você não pode fazer nada a respeito. E é assustador se sentir incapaz de agir quando algo que você não quer que aconteça tá próximo de acontecer. E apesar do medo do desconhecido ser algo normal, é bom ficar atento a ele. Até porque ele pode sair do controle e acabar afetando a sua vida. Afinal, é pelo medo do desconhecido que a gente às vezes evita de fazer algumas coisas porque a gente não sabe o que vai acontecer se a gente tentar fazer elas. Então, se isso tá acontecendo com você, se às vezes você tá evitando fazer alguma coisa por medo de não saber o que vai acontecer, eu recomendo você procurar alguma ajuda psicológica, porque isso pode te atrapalhar muito. Eu até falei um pouco sobre essa questão do medo impedir a gente de fazer certas coisas no meu vídeo passado, sobre o medo do julgamento. E também tem um pouco de relação aí com o medo do desconhecido. Até porque ele é um medo da reação das pessoas sobre o que você fala ou faz. De certa forma, é um medo de não saber como as pessoas vão reagir, se elas vão reagir positivamente ou negativamente. Então isso também é, de certa forma, um medo do desconhecido. Bom, e já que eu tô falando de medos que as pessoas têm no geral, eu não podia deixar de falar do medo de inseto, né? O medo de inseto é bastante comum, né? Até porque insetos são comuns e por conta disso acabam que acontecem acidentes, né? Às vezes, sei lá, uma formiga pica uma criança e ela fica traumatizada com aquilo e passa a ter medo de inseto. Mas é claro também que existe uma certa diferença ali entre a fobia de inseto e um medo de só, tipo, do inseto te picar, ou sei lá, tipo... É normal às vezes você ter medo de uma aranha ou um escorpião, porque você não quer que ele te pique. Eu não sei nem dizer se isso é um medo. É só que você sabe que aquele bicho é perigoso e ele pode te machucar, se ele te picar. Então você não quer ficar perto dele. Então se você vê um escorpião ou uma aranha, que na verdade não são bem insetos, né? Você vai querer ficar longe deles, você não vai querer deixar eles chegarem perto. Eu, por exemplo, não gosto muito de formiga, porque eu já fui picado por formiga, eu sei que dói. Então toda vez que eu vejo uma formiga, eu não quero que ela chegue muito perto. Então eu fico de olho. Não vou ficar, sei lá, com medo da formiga e todo desesperado quando eu vejo uma formiga, mas se eu ver uma formiga muito perto de mim, eu provavelmente vou me afastar, porque eu não quero que ela me pique, porque eu sei que dói. Então eu não sei bem se isso é um medo ou se não é, mas eu sei que não chega a ser uma fobia. É porque a fobia é um medo bem mais intenso e racional. Por exemplo, dá pra imaginar que tem gente que tem medo de mariposa. Mano, mariposa, um bichinho tão bonitinho. Olha aqui, mano, que fofinho. Pô, eu tenho medo mesmo é de dois caras numa moto, cara. Isso aí sim dá medo. Tá bom, mas agora que eu já falei um pouco sobre os medos que a maioria das pessoas tem, são mais comuns, eu vou falar um pouco sobre os meus medos. Um medo que eu tive por bastante tempo foi medo de cachorro. É, meus amigos, pois é. Vou falando dos caras que tinham medo de mariposa e agora eu tô aqui falando que tenho medo de cachorro. Enfim, é hipocrisia, né, velho? E esse trauma, ele meio que desencadeou quando eu era bem pequeno. Eu acho que eu tinha uns 2 anos. Eu tava na casa da minha avó brincando com algum brinquedinho de leão que eu tinha lá. E chegou um
pincher dela lá e arrancou a perna do brinquedinho que eu tava brincando lá de leão. E ele também mordeu meu dedo. E aí depois disso eu passei a ficar com medo de cachorro. Então eu sempre que eu vi um cachorro eu realmente ficava desesperado. Eu não conseguia. Não era que nem, sei lá, no caso da formiga, que eu só, tipo, fico mais atento e dou uma afastada. Não, eu realmente ficava com medo. Eu nem entrava onde tinha cachorro, pra você ter uma ideia. Quando eu ia nos lugares que tinha cachorro, o pessoal geralmente prendia os cachorros porque eu tinha muito medo. E hoje em dia eu nem tenho mais tanto esse medo, mas acaba entrando no mesmo caso da formiga. Eu fico atento, eu não tenho mais medo, não tenho problema de estar no mesmo ambiente que um cachorro e tal. Principalmente aquele cachorro pequenininho que é bem inofensivo e até bonitinho às vezes. Sempre que eu tô num lugar com um cachorro, eu fico meio que observando ele, tipo, vigiando assim, pra ver se ele não vai fazer nada, se ele não vai avançar em mim. Mas eu realmente não tenho mais esse bagulho que eu tinha antes de não conseguir nem entrar no lugar onde tinha um cachorro. Eu realmente ficava com muito medo. Eu lembro até uma vez que eu tava na casa da minha avó e meio que ela tem um pitbull. E aí soltaram o pitbull do nada lá. Só que ele era um pitbull até que bem de boa. Então ele não fez nada, mas ele chegou correndo pra brincar, que a gente tava brincando com coisa de uma bola assim, um negócio. E ele veio correndo, tipo, disparado. Na hora que ele chegou lá, eu só paralisei de medo e eu não tive reação. Aí minha prima, que também tinha medo de cachorro, ela saiu correndo, ela viu que eu tinha ficado pra trás, ela gritou e aí eu voltei, tipo, aí eu comecei a correr depois e fui pra um lugar alto lá pra ele não me alcançar e tal. Mas inicialmente eu fiquei paralisado de medo, não tive nem reação assim, eu só travei ali. E assim como toda criança eu também tive medo de escuro, hoje eu já não tenho mais, né? Eu até fico no escuro aqui no meu quarto sempre. É claro que se eu estiver aqui num lugar escuro que eu não tenho conhecimento, eu vou ficar com medo, porque justamente pelo que eu falei antes do medo do desconhecido, eu não sei o que tem lá. Mas no meu quarto eu sei que não tem nada, por exemplo, na minha casa, se eu tiver que andar na minha casa no escuro, eu não vou ficar com medo, porque eu sei o que tem. A menos que seja lá no quintal, porque realmente tem um pouco de medo. Um outro bagulho que eu também tinha medo, apesar de que eu geralmente não tenho medo desses bagulhos assim, principalmente hoje em dia, era da loira do banheiro, cara. Eu lembro que eu tive muito medo da loira do banheiro uma época. Eu ficava com medo de escovar os dentes no banheiro, então eu escovava os dentes no corredor. Tipo, tem meu banheiro e o corredor do lado. Eu pegava a escova, eu colocava a pasta de dente, ia pro corredor, escovava, aí eu ia lá na pia, cuspia rapidão, enxagava a boca rapidão e saía, tipo, pra não olhar pro espelho, porque eu tinha medo de que ela aparecesse lá no banheiro. E eu não lembro se eu já tive medo de alguma outra lenda urbana semelhante à loira do banheiro ou algo do tipo, mas eu imagino que não, e se eu tive não foi tanto. Eu acho que a loira do banheiro foi o que mais me marcou assim, que eu lembro. É porque eu geralmente nunca tive muito medo desses bagulhos assim, tipo de terror, essas porra assim, esses lenda urbana, fantasma, monstro. Eu sempre gostei muito desses bagulhos, eu sempre vi muita história, então eu tava meio que acostumado. E hoje, por exemplo, eu não tenho medo, tipo, eu vejo filme de terror tranquilo, eu tomo susto, é claro, mas medo, eu não fico com medo desses bagulhos. E pra ser sincero, eu meio que gosto de sentir medo, eu não sei, dá uma adrenalinazinha que eu acho da hora de ter, assim. Sei lá, tipo, quando você tá jogando um jogo de terror, por exemplo, aí você sabe que tá vindo alguma coisa, ou que tá chegando um jumpscare, e você fica meio com aquela tensãozinha lá de, ai, caralho, tá vindo. Sei lá, eu meio que gosto dessa tensãozinha. E um outro medo que eu também tenho é o medo da dor, assim, que eu acho que algumas outras pessoas também devem ter, muitas pessoas, na verdade. Eu acho que é até normal, né, você tem um medo de, sei lá, passar por alguma experiência onde você vai sentir dor, por exemplo, uma cirurgia ou sei lá. E eu particularmente tinha muito medo, sei lá, de agulha, mas eu acho que não era nem da agulha em si, era mais o medo da dor que eu ia sentir depois que, sei lá, colocasse uma agulha em mim, por exemplo, na hora de tomar a vacina. Tanto é que quando eu fui tomar a vacina da Covid, eu nem senti tanto nada assim. Eu cheguei lá no primeiro dia, eu tava um pouco tenso, porque fazia tempo que eu não tomava nenhuma vacina de nada, então eu não lembrava de como era a dor, e por isso eu tava com um pouco de medo. Mas quando eu fui tomar a segunda dose, por exemplo, eu já não tava nem mais tenso nem nada, porque eu já tinha tomado a primeira e eu vi que não deu nada, então eu tipo, beleza, suave. Então eu acho que no meu caso eu não tenho medo de agulha, que era um bagulho que eu achava até que eu tinha antes, mas para não pensar, eu acho que é só mais um medo da dor mesmo. E geralmente sempre que eu tenho que fazer alguma coisa assim, que, sei lá, uma cirurgia ou coisa assim, apesar de eu acho que eu nunca cheguei a fazer uma cirurgia, eu já fiz algumas coisas que demandou eu tomar alguma injeção ou algo do tipo, e eu sempre ficava um pouco com medo, eu tinha medo de doer demais. E agora em breve provavelmente eu vou ter que fazer 3 implantes, e eu não sei se vai doer muito, provavelmente vai doer um pouco, ou talvez não, porque vão me anestesiar, então talvez não doa tanto. Mas eu não sei se a anestesia vai doer. Então eu provavelmente vou ficar um pouco tenso quando for chegando mais perto. E isso eu acho que é tão normal. É normal você ter um certo medo assim antes de uma cirurgia ou de fazer algo assim que você não sabe. Sei lá, um implante, por exemplo, ou tirar o siso. E por sorte eu não vou ter que tirar porque eu não tenho nenhum siso, ainda bem. É a compensação por ter que fazer 3 implantes, eu acho. Assim, vai ser a mesma porra no final, porque eu vou ter que fazer 3 implantes. É quase o mesmo tanto de siso. Então é foda.
E fora esses medos aí que eu citei, é claro, também tem alguns medos que todo mundo tem, como por exemplo o medo do desconhecido, é claro, o medo da morte, justamente pelo medo do desconhecido e por causa do medo da dor também, que eu não sei, né? Provavelmente morrer deve doer bastante, né? Bem que depende do jeito que você morre também, né? Enfim, deve doer, eu não gosto de sentir dor, então é. E bom, se você assistiu até aqui, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, já deixa o seu like e se inscreve no canal. É claro, não se esquece de compartilhar também, porque me ajuda muito. E lembra, é claro, de me seguir nas minhas outras redes sociais, principalmente no meu Twitter, até porque é lá que eu vou avisar todas as coisas que acontecerem aqui no canal, ou lá no canal no site roxo também. Então lembra de me seguir lá no site roxo também, que eu tô fazendo lives lá toda segunda, quarta e sexta a partir das 10 horas da noite. Eu jogo jogos diversos por lá e vou conversando com vocês um pouquinho. E antes de eu finalizar esse vídeo aqui, uma pergunta rápida. Do que você tem medo?